Nesse vídeo vamos mostrar a biografia completa e carreira do cantor Leonardo. Quarto filho de 8 irmãos, Leonardo Emival Eterno nasceu em Goianápolis, no Goiás, no dia 25 de julho de 1963. Filho de Carmen Divina da Silva e de Avelino Virgulino da Costa, Leonardo tinha como companheiro inseparável seu irmão Leandro Luiz José, quase 2 anos mais velho, nascido no dia 15 de agosto de 1961. Devido a inúmeras dificuldades, a família mudou-se para Carmo do Rio Verde, Goiás, para tentar uma nova oportunidade. Infelizmente o rumo das coisas não foi o esperado e por isso, a família retornou para Goianápolis, onde seu Avelino passou a trabalhar como meeiro na lavoura de tomates. Desde pequeno, Leandro era o mais tímido, mas sonhava com uma vida melhor para sua família. Na plantação de tomates era ágil e na roça, o repertório obrigatório eram as músicas de Chitãozinho e Chororó. Seu Avelino, assim como Leandro, estava sempre acompanhado de sua viola, despertando nos garotos a atenção para a música. Leonardo, por sua vez, sempre muito elétrico e animado, apesar das diversas brincadeiras, tinha um lado sério e dava um jeito de ganhar mais realizando trabalhos extras, e sonhava com uma vida melhor para toda sua família. Novamente, devido às dificuldades vividas, a família foi obrigada a deixar sua cidade natal e partir para Goiânia. A dura experiência fez com que todos decidissem voltar a Goianápolis. Nesta época, com o incentivo dos amigos, Leandro dedicava o tempo livre à música e entrou para a banda Os Dominantes, que tocava sucessos de Roberto Carlos e dos Beatles. Enquanto isso, Leonardo cantava somente no trabalho. Mas aos poucos os dois irmãos começaram a ensaiar como dupla e decidiram, com o apoio de toda a família, voltar para Goiânia para tentar carreira na música. Chegando à capital, os dois meninos logo arrumaram um emprego para se sustentar. Leonardo trabalhava em uma farmácia e Leandro no mercado central. Todos os minutos de folga eram dedicados aos ensaios. Tio Zé, irmão de Dona Carmen, viajou com eles e se encarregava de conseguir apresentações para a dupla, assim como Anselmo, patrão de Leonardo. Foi nessa época que o nome da dupla foi escolhido. Ao saberem que um dos funcionários da farmácia teve filhos gêmeos batizados de Leandro e Leonardo, não tiveram dúvidas. As apresentações não rendiam muito dinheiro, mas mesmo assim eles não desanimavam e com isso o primeiro contrato surgiu e a dupla assinou, por 4 salários mínimos, para cantar em um local melhor. A partir daí, começaram a receber propostas para apresentações em cidades vizinhas e convites para se apresentar na televisão. O primeiro programa a convidar a dupla para uma participação foi o Beira da Mata, exibido pela TV Tocantins, de Anápolis, Goiás. A apresentação não foi um sucesso devido ao nervosismo dos dois, mas mesmo assim, foram convidados muitas vezes depois, conforme ficavam mais conhecidos, principalmente no interior das regiões de Goiás e Mato Grosso. O primeiro disco, gravado com recursos próprios e a ajuda de amigos, saiu em 1984 e tinha como destaque a música Hoje Acordei Chorando. O disco era vendido nos bares onde cantavam. Em busca da realização profissional, Leandro e Leonardo constantemente viajavam a São Paulo, com a ajuda financeira de um joalheiro de Goiânia, para tentar um contrato com alguma gravadora. Nessa época a música Contradições Martinha e César Augusto, gravada no disco Leandro e Leonardo, volume 1, de 1986, começava a ficar conhecida. Mas, o sucesso da dupla aconteceu com o hit Entre Tapas e Beijos, gravado no terceiro disco. No quarto volume Leandro e Leonardo, lançado em 1990, a canção Pense em Mim bateu todos os recordes de execução nas rádios, dando uma repercussão ainda maior para a dupla que neste momento conquistava todos os brasileiros. O lançamento do disco incluiu um show no Canecão, casa de espetáculos do Rio de Janeiro, que pela primeira vez abria suas portas para os meninos de Goianápolis. Com tanto êxito, a dupla logo conquistou as telinhas. A TV Globo os contratou para apresentar o programa Leandro e Leonardo Especial. Cada vez mais admirados, conhecidos e queridos pelo público, eles se tornaram uma das duplas que mais vendeu discos na história da música popular brasileira. Em 12 anos de carreira, já acumulavam 20 milhões de discos vendidos. Em 1995, a dupla se uniu a Chitãozinho e Chororó e a Zezé de Camargo e Luciano para apresentar um dos programas mais bem-sucedidos da Rede Globo, o Amigos, que surgiu na programação como um especial de fim de ano e que posteriormente, devido à grande audiência, começou a ser transmitido semanalmente na grade da emissora. O resultado da atração foi tão positivo, que o encontro das 3 duplas gerou a produção de 4 CDs e Amigos, que venderam milhões de cópias em todo o Brasil.
No auge do sucesso e perto de lançar o disco Um Sonhador, em junho de 1998, Leandro começou a sentir-se mal e após muita luta não resistiu à doença e faleceu no dia 23 de junho. Depois de ter recebido a homenagem de milhares de fãs em São Paulo, ele foi enterrado em Goiânia, onde também recebeu o carinho de parentes e amigos. Leonardo, depois de receber o apoio dos familiares, amigos e fãs da dupla, lançou, em 1999, seu primeiro disco solo intitulado Tempo, seguido de Leonardo, ao vivo, o primeiro trabalho em vídeo do cantor, lançado no mesmo ano, e contendo 2 discos. O ano de 2000 foi marcado pelo lançamento do álbum, Quero Colo, tendo como destaque a faixa Deixaria Tudo. Em 2001 foi lançado o CD, Todas as Coisas do Mundo, que tem em sua seleção de faixas o grande sucesso Coração Espinhado. No ano seguinte, 2002, Leonardo gravou em São Paulo o segundo DVD de sua carreira com o título Todas as Coisas do Mundo, ao vivo. O projeto recebeu um disco de platina pela ABPD e vendeu cerca de 300 mil cópias. Em 2001 foi lançado o CD Todas as Coisas do Mundo, que tem em sua seleção de faixas o grande sucesso Coração Espinhado. No ano seguinte, 2002, Leonardo gravou em São Paulo o segundo DVD de sua carreira, com o título Todas as Coisas do Mundo, ao vivo. O projeto recebeu um disco de platina pela ABPD e vendeu cerca de 300 mil cópias. Te Amo Demais é o 4º álbum de estúdio do cantor, e foi lançado em 2002. A música Vem Sonhar, que está no disco, foi parte da trilha sonora da novela Esperança, transmitida pela Rede Globo. O 5º álbum do sertanejo lançado no ano de 2003, tem o nome de Brincadeira Tem Hora, e traz 15 canções, entre elas os sucessos Brincadeira Tem Hora Vai e Vem, Quero Acender Teu Fogo, e Eu Sei Que Te Perdi, versão da música Sexy Up, de Robbie Williams. Leonardo canta Grandes Sucessos 2004. Devido ao grande sucesso do primeiro, Cabaré, Leonardo se reuniu novamente ao seu amigo e também cantor Eduardo Costa. Juntos lançaram o segundo disco, intitulado Cabaré, Night Club. Este segundo álbum do projeto ganhou o disco de ouro em 2016. Em abril de 2018 em São Paulo, SP, o cantor Leonardo gravou o projeto Canto, Bebo e Choro, trazendo regravações de grandes sucessos. O cantor preparou um repertório especial do 18 modões apaixonados da música sertaneja, gravados originalmente por outros grandes medalhões do estilo. A primeira música escolhida para representar o projeto foi Quem é que Chora por Mim, composta por Alexandre Neto e Fátima Leão. Após 22 CDs e 7 DVDs lançados, Leonardo soma a marca de mais de 35 milhões de cópias vendidas, e concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla Leandro e Leonardo. Em abril de 2018 em São Paulo, SP, o cantor Leonardo gravou o projeto Canto, Bebo e Choro, trazendo regravações de grandes sucessos. O cantor preparou um repertório especial do 18 modões apaixonados da música sertaneja, gravados originalmente por outros grandes medalhões do estilo. Assim encerramos a biografia do cantor Leonardo.